As origens parecem óbvias. Eles saíram do laboratório de Wuhan. Eu acho que se alguém pensa de maneira diferente, está apenas enganando a si mesmo. A China deve pagar reparações pelo que fez. Eles têm que fazer algo a respeito. E a China não tem dinheiro para pagar essas reparações. Acredito que em todo o mundo, não estou falando apenas dos Estados Unidos, 60 trilhões de danos, 60 trilhões de dólares. A China não tem 60 trilhões de dólares, mas eles têm que fazer algo para compensar o que fizeram. O que eles fizeram ao mundo é tão horrível. A China mentiu e pessoas morreram. Parece que cada vez mais pessoas estão concordando agora que o vírus coronavírus 19 veio de um laboratório. Foi, na verdade, uma guerra biológica que o primeiro comando da capital desencadeou no resto do mundo e depois tentaram encobrir isso. Mas agora parece que o dia do acerto de contas chegou para a China. Após uma ação judicial bombástica, os Estados Unidos da América estão avançando com a apreensão de terras de propriedade chinesa aqui nos Estados Unidos. E tudo está acontecendo por causa de Missouri. Aqui estão mais detalhes. O procurador-geral Andrew Bailey ganhou um processo contra a China, alegando que eles acumularam equipamento de proteção individual durante a pandemia. E a China foi ordenada a pagar 24 bilhões e meio de dólares. Os funcionários chineses consideraram a decisão de 2020 absurda e afirmaram não reconhecê-la. Agora Bailey diz que está se preparando para apreender ativos chineses no estado para obter o dinheiro, e os ativos incluem aquelas terras agrícolas sobre as quais falamos muito aqui no American Sunrise. Agora, da última vez que fizemos um vídeo sobre o Partido Comunista Chinês e a coronavírus, o vídeo estava cobrindo o relatório bipartidário do Congresso que detalhava como a coronavírus não era um vírus natural. Na verdade, era cultivado em laboratório. Isso foi no final de 2022. Mas nosso vídeo foi denunciado em massa por bots do Partido Comunista Chinês. E por causa disso, foi desmonetizado e restrito. E fomos obrigados a retirá-lo. Agora tenho certeza de que os bots do Partido Comunista Chinês tentarão algo semelhante neste vídeo. Então, se vocês puderem nos fazer um grande favor e clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo. Isso nos ajuda tremendamente a contrariar os bots do Partido Comunista Chinês. Agora vamos falar sobre este processo no Missouri, porque aprendemos muitas coisas e tenho certeza que vocês têm muitas perguntas baseadas no clipe que acabaram de assistir. Agora, primeiro falaremos sobre o processo e depois sobre as terras agrícolas chinesas. Então, este processo foi aberto no Missouri e, na verdade, foi aberto em 2020, quando a coronavírus começou. E o processo basicamente alegava que o governo chinês estava retendo informações sobre a existência e a propagação do vírus coronavírus e depois cortou o fornecimento de equipamentos de proteção individual para o resto do mundo. Em 2020, alegar algo assim era basicamente proibido, especialmente em plataformas como Twitter, YouTube e até Instagram. Na verdade, eu conheço pessoas que perderam seu sustento por dizerem que o primeiro comando da capital iniciou a coronavírus insano. Mas agora, 5 anos depois, este processo foi concluído e temos evidências de que a China fez todas essas coisas. Então, vamos revisar o que foi apresentado neste processo. O Partido Comunista Chinês foi atingido com uma enorme sentença de 24 bilhões em Missouri por encobrir a coronavírus e acumular EPIs. Isso foi, de fato, a maior sentença na história de Missouri, 6 vezes maior que a maior sentença anterior. Então, por que o primeiro comando da capital foi atingido com uma quantia tão grande? Porque eles deliberadamente acumularam suprimentos médicos enquanto mentiam para o mundo sobre o coronavírus 19. O primeiro comando da capital sabia sobre a transmissão humana do coronavírus em setembro de 2029. E posso lembrar a vocês que o primeiro caso oficial de coronavírus foi confirmado em dezembro de 2019. Por isso chamamos de coronavírus 19. Mas agora sabemos que o Partido Comunista Chinês sabia disso meses antes do primeiro caso ser confirmado. E a razão pela qual o Partido Comunista Chinês sabia disso é porque havia denunciantes na China que estavam soando alarmes sobre este vírus perigoso. Então, o que o Partido Comunista Chinês realmente fez com esses denunciantes? Bem, eles os silenciaram. Eles colocaram toda a equipe médica em quarentena em segredo e negaram tudo até que fosse tarde demais para o mundo se preparar.
Mas todo esse tempo, o Partido Comunista Chinês estava se preparando porque sabiam o quão ruim isso era. Aqui está o ponto crucial. Enquanto eles estavam mentindo, estavam ocupados comprando todos os suprimentos médicos do mundo. Austrália, Canadá e Estados Unidos da América nos surpreenderam completamente. Os números impressionam. 8 bilhões de dólares em perdas de equipamento de proteção individual apenas para o Missouri. Os preços foram às alturas, as receitas fiscais desabaram e inúmeras mortes desnecessárias. Agora, todos sabemos o quão ruim foi a coronavírus. Apesar de 24 bilhões de dólares ser um valor significativo, está muito aquém do que a China deveria pagar ao mundo. Em todo o mundo perdemos 7 milhões de vidas. Isso é apenas o que está confirmado. Para centenas de milhões de pessoas, eles perderam o emprego, perderam o negócio e alguns até perderam entes queridos. Todas essas pessoas merecem justiça, e é por isso que eu não acho que o mundo vai esquecer o que o Partido Comunista Chinês fez durante a coronavírus. Mesmo com a indenização de United States dólares 24 bilhões que o Missouri recebeu, a China não está disposta a pagar. Então o que o Missouri está fazendo? Eles estão indo atrás dos ativos que a China possui aqui nos Estados Unidos. E um dos maiores ativos que a China estava acumulando ao longo da última meia década era terras agrícolas americanas. Aqui estão mais detalhes sobre isso. O balão espião chinês estava bem acima de nós. Isso despertou preocupações não apenas com a vulnerabilidade aérea da América. Um senador de Montana pressiona para impedir que a China compre terras no país. A China não é nossa amiga no momento. O Partido Comunista Chinês quer fazer coisas ruins. O senador Jon Tester propõe proibir entidades com laços com a China e outros 3 adversários estrangeiros de comprar terras agrícolas americanas e quer reforçar o monitoramento de transações de terras para compradores estrangeiros. No momento não estamos nos atentando a isso. O ímpeto para vetar aquisições chinesas de terras eclodiu nas Américas. 15 estados aprovaram leis regulamentando a prática. O foco aumentou após compras polêmicas de terras por empresas chinesas no Texas e Dakota do Norte, não divulgadas ao governo americano. Em Grand Forks, Dakota do Norte, autoridades bloquearam a construção em terras compradas por uma empresa chinesa a apenas 12 milhas da base aérea local. A empresa disse que é apenas um moinho de milho e não representa um risco de espionagem. Porém, a Força Aérea alertou que o projeto apresentava uma ameaça significativa à segurança nacional. A inteligência dos Estados Unidos da América classifica o Partido Comunista Chinês, primeiro comando da capital, como uma grande ameaça à segurança. O primeiro comando da capital representa tanto a principal quanto a mais consequente ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos da América e à liderança global. Não se sabe ao certo a quantidade exata de terra que a China comprou nos Estados Unidos, pois eles não divulgam esses dados para as autoridades competentes. Então, nunca descobrimos. Isso é um grande problema. Porque, como vocês ouviram, muitas dessas terras chinesas estão próximas a bases do Exército e da Força Aérea dos Estados Unidos da América. Isso é um grande problema de segurança nacional, especialmente considerando que no último ano vimos muitos drones não identificados sobrevoando as bases dos Estados Unidos da América. Segundo a legislação americana, os militares nessas bases não podem simplesmente abater o drone. Na tela, você pode ver um mapa mostrando todas as bases americanas e terras chinesas confirmadas próximas a essas bases. Quero lembrar a todos que não sabemos exatamente quanto de terra a China possui, pois nem todas as compras são relatadas às autoridades. Agora, aqui está um relatório que temos do ano passado, portanto, é de 2024, mas isso mostra exatamente por que isso é preocupante. A China tem comprado terras agrícolas estrategicamente localizadas ao lado de instalações militares nos Estados Unidos da América, aumentando os temores de espionagem ou sabotagem relacionados à segurança nacional. O New York Post identificou 19 bases em todos os Estados Unidos da América, da Flórida ao Havaí, que estão próximas às terras compradas por entidades chinesas e que poderiam ser exploradas por espiões trabalhando para a nação comunista. Robert S. Spalding, terceiro brigadeiro aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos da América, especialista em relações Estados Unidos da América-China, expressou ao Post sua preocupação devido à proximidade do balão com localizações estratégicas. Esses locais podem ser usados para coleta de inteligência e os proprietários podem influenciar a política local, como já ocorreu antes.
É preocupante que não haja leis impedindo chineses de comprar propriedades nos Estados Unidos da América. Proprietários de terras chineses poderiam, sob o disfarce de agricultura, estabelecer locais de reconhecimento, instalar tecnologias de rastreamento e usar radar e varredura infravermelha para visualizar bases ou tentar sobrevoá-las com drones para vigiar locais militares, disseram fontes ao Post. Um relatório do Wall Street Journal de setembro de 2023 encontrou invasores chineses tentando violar instalações militares mais de 100 vezes nos últimos anos, incluindo a entrada furtiva em uma área de lançamento de mísseis no Novo México e mergulhadores avistados perto de um local de lançamento de foguetes do governo na Flórida. Isso é insano. Na verdade, apenas 3 meses atrás, tivemos um cidadão chinês preso aqui nos Estados Unidos por voar ilegalmente um drone acima de um local militar. Aqui está aquele relatório. Enquanto isso, um cidadão chinês que vive em Los Angeles está preso esta manhã por supostamente usar um drone para tirar imagens da base da Força Espacial de Vandenberg, no condado de Santa Bárbara. A propósito, eu não acho que esse cidadão chinês deveria ser submetido ao sistema de justiça civil. Isso foi uma violação militar. Uma pessoa deveria estar em uma prisão militar, pois o sistema civil não consegue processar essas pessoas de forma adequada e rápida o suficiente, sendo necessário tirá-las das ruas. O Missouri está agora buscando todas as terras que a China possui nos Estados Unidos, felizmente para todos nós. O Missouri começou a confiscar 42 mil acres de terras agrícolas pertencentes à China em uma ousada ação de execução para cobrar um julgamento de 24 bilhões contra a China pelo manejo da coronavírus. Foi isso que o procurador-geral do Missouri, Andrew Bailey, disse. Se a China não pagar a indenização, o Estado confiscará os ativos chineses, incluindo terras agrícolas. Esses ativos não precisam estar dentro do Missouri e podem estar localizados em qualquer lugar nos Estados Unidos. Embora não tenhamos nos associado a outros estados neste processo específico, incentivamos outros a trabalhar para responsabilizar o governo chinês e buscar justiça para as vítimas. Até agora, não se sabe quais outros estados responsabilizarão a China pela coronavírus, mas os Estados Unidos da América estão indo atrás dela. Na verdade, a administração Trump atualizou o site oficial do governo sobre a coronavírus. E é assim que ele se parece agora. Este é o covid.gov. Isso é o que você vê se acessar o site agora. Isso foi atualizado recentemente e agora mostra 5 indicativos de por que a coronavírus se originou em um laboratório. Ponto número 1. O vírus possui uma característica biológica que não é encontrada na natureza. Ponto 2. Os dados indicam que todos os casos de coronavírus 2019 se originam de uma única introdução em humanos. Isso contraria as pandemias anteriores, onde houve vários eventos de transbordamento. Ponto número 3. Wuhan é a casa do principal laboratório de pesquisa de síndrome respiratória aguda, grave da China, que tem histórico de conduzir pesquisas de ganho de função, alteração genética e supercarga de organismos em níveis de biossegurança inadequados. Ponto número 4. Pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan. Instituto de Virologia de Wuhan estavam doentes com sintomas semelhantes ao coronavírus no outono de 2019. Acabamos de cobrir isso em setembro de 2019, meses antes do coronavírus 2019 ser descoberto no mercado úmido. Ponto número 5. Por quase todas as medidas da ciência, se houvesse evidência de origem natural, ela já teria surgido. Mas não apareceu. Por processo de eliminação, tem que ser um vírus de origem laboratorial. A China tinha conhecimento de tudo e tentava esconder. Quer saber como eu sei? Porque toda vez que algum país pedia uma investigação sobre a origem da coronavírus, eles atacavam esse país. Eles atacariam esse país como se ele tivesse declarado guerra à China. Porque a China era tão combativa sobre uma investigação sobre as origens da coronavírus, porque tinha algo a esconder. E agora o mundo inteiro sabe o que a China estava escondendo. Como alguém que tem acompanhado as ações do primeiro comando da capital por quase meio século agora, é simplesmente risível para mim que o primeiro comando da capital esteja reclamando das tarifas dos Estados Unidos da América. Porque adivinhe o que o primeiro comando da capital fez quando a Austrália pediu uma investigação sobre as origens do coronavírus? Eu vou dar a vocês uma chance para adivinhar. Bem, a China retaliou impondo tarifas sobre as exportações australianas para os mercados chineses.
Por que a China faria isso? Claramente, ela não estava feliz com o que a Austrália estava pedindo, e isso porque o primeiro comando da capital tinha algo a esconder. Agora, isso era algo que estávamos cobrindo quase 2 anos atrás, e os bots do primeiro comando da capital denunciaram em massa nosso vídeo, e nem estávamos apenas flutuando uma teoria. Estávamos falando sobre um relatório do Congresso dos Estados Unidos da América que veio de um comitê bipartidário no Senado, e mesmo assim o YouTube não nos deixou manter o vídeo. Foi desmonetizado e restrito. Aqui eu tenho novamente um segmento desse vídeo e espero que desta vez não sejamos desmonetizados e restritos. Antes de reproduzir este clipe, tenho um pequeno favor novamente. Por favor, certifique-se de clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo se ainda não o fez. E aqui está o clipe. O Comitê de Inteligência do Senado dos Estados Unidos da América acabou de divulgar um relatório detalhando que o vírus coronavírus 19 provavelmente foi criado em um laboratório de Wuhan e então uma cepa perigosa modificada vazou e infectou o resto do mundo, nos dando isso. Escassez de leitos e equipamentos, com mais de 500 mil de mortes em todo o mundo. Estima-se que 15 milhões de pessoas perderam suas vidas globalmente. Fique em casa, não saia. A Organização Mundial da Saúde oficialmente nomeou a doença como Coronavírus 2019. O que era considerado uma teoria da conspiração está começando a surgir como a provável causa raiz, com cientistas de todo o mundo apoiando isso como fato. O principal especialista que rejeitou a teoria do vazamento de laboratório está sendo pago pelo primeiro comando da capital, o que é a pior parte disso tudo. A organização dele, na verdade, recebe milhões de dólares do primeiro comando da capital para realizar pesquisas no laboratório de Wuhan, o mesmo laboratório que provavelmente vazou o coronavírus 19. Então não é de se admirar que o primeiro comando da capital não queira que as pessoas investiguem a teoria do vazamento do laboratório. A maior questão aqui é de onde veio o vírus. Instituto de Virologia de Wuhan. Acredita-se que a pandemia de coronavírus tenha começado... O vírus vazou de um laboratório? Laboratório altamente seguro e altamente controverso. Você acha possível que esse vírus tenha sido criado dentro desse laboratório e vazou? Veja, com base em precedentes e genômica, acredita-se que o coronavírus 19 tenha cruzado a barreira das espécies de um hospedeiro intermediário para os humanos, com a crença geral de que houve um transbordamento de morcego para humano. A verdade, no entanto, é que isso não é mais fato do que qualquer outra teoria por aí, pois não há evidências críticas que comprovariam isso como verdade. As evidências de que a pandemia foi causada por um transbordamento zoonótico natural são insuficientes. Antes de se revoltar nos comentários, deixe-me explicar as lacunas existentes na teoria, conforme refletido pela pesquisa do Senado. Em primeiro lugar, a espécie hospedeira intermediária para o coronavírus, se existir, permanece não identificada. Uma breve consulta ao site do Centro Nacional de Informações Biotecnológicas revela isso. Sim, o hospedeiro intermediário não são os pangolins, como as notícias mainstream relataram. Essa espécie hospedeira ainda é bastante desconhecida após 3 longos anos. Em comparação, dentro de 6 meses do primeiro caso humano conhecido de síndrome respiratória aguda grave, oficiais de saúde pública na China encontraram infecções de síndrome respiratória aguda grave em civetas e cães guaxinim em mercados de animais vivos na província de Guangdong. Estranho, não é? Em segundo lugar, ao contrário da síndrome respiratória aguda grave, os genomas dos primeiros casos de coronavírus 2019, nos primeiros meses da pandemia, não mostram evidências genéticas de que a cepa do coronavírus tenha circulado em outra espécie animal além dos humanos. Mesmo nos locais do Marco Zero, no mercado úmido de Wuhan, onde supostamente os animais infectaram humanos, nenhum dos animais testados estava infectado com a cepa síndrome respiratória aguda grave coronavírus, de acordo com apresentações de oficiais da República Popular da China à Organização Mundial da Saúde. Em terceiro lugar, a alta afinidade de ligação da cepa síndrome respiratória aguda grave, COVID, por receptores humanos, sugere que é possível que ela infecte diretamente os humanos sem a necessidade de um período de adaptação em um hospedeiro intermediário. Isso limita as chances de ter havido o derramamento zoonótico natural. Além disso, embora o derramamento direto de coronavírus de morcegos para humanos nunca tenha sido confirmado como causa de um surto humano, é teoricamente possível e há evidências circunstanciais sugerindo que pode ocorrer sob circunstâncias específicas limitadas, mas em um cenário prático as chances são extremamente baixas. Ainda menores são as chances de o surto começar na China Central e não no sul da China, onde os morcegos residem.
mais sobre isso mais tarde. Por fim, com base nas evidências disponíveis, Wuhan é o único local onde a cepa síndrome respiratória aguda grave Covid passou para os humanos. O que então torna estranho é que logo após a fonte não identificada transmitir o vírus para os humanos, ela parou de transmitir o vírus. Isso é contrário ao precedente da epidemia de síndrome respiratória aguda grave de 2002 a 2004, onde civetas infectadas continuaram a transmitir o vírus para os humanos e para cães guaxinim. Porque se formos francos, por que a transmissão parou? Por que foi uma situação do tipo uma vez e acabou? Se a pandemia de coronavírus 19 é o resultado de um transbordamento zoonótico de um hospedeiro intermediário da cepa síndrome respiratória aguda grave, Covid, espera-se que o vírus continue a circular na população do hospedeiro intermediário infectado, criando o potencial para transbordamentos independentes adicionais em humanos e outros animais. Avaliando esses fatores e as evidências disponíveis apresentadas para a teoria do transbordamento, tenho certeza de que você pode ver claramente as inconsistências tanto com o precedente histórico quanto com o entendimento científico de como ocorrem os transbordamentos zoonóticos naturais de vírus respiratórios como o síndrome respiratória aguda grave CoV-2. Isso fura a teoria do mercado úmido de Wuhan de morcegos para humanos que a mídia de massa adotou. De uma perspectiva lógica, embora não descartemos a teoria completamente, na ausência de evidências conclusivas, é difícil apoiar a hipótese de origem zoonótica natural. A teoria do vazamento de laboratório sugere que a coronavírus 19 foi devido a um erro humano que vazou o vírus de um laboratório e o liberou para o mundo. Deixe-me contextualizar para que você entenda por que essa teoria ganhou destaque, principalmente nos últimos tempos. Após a epidemia de síndrome respiratória aguda grave de 2002 a 2004, as autoridades chinesas enfatizaram a pesquisa sobre possíveis patógenos pandêmicos, incluindo coronavírus relacionados à síndrome respiratória aguda grave, para desenvolver vacinas e outras contramedidas médicas com o objetivo de tentar prever e prevenir a próxima pandemia de coronavírus. Eles construíram uma instalação, transformando Wuhan em um centro global de pesquisa de coronavírus. O Instituto de Virologia de Wuhan é o principal instituto de pesquisa de coronavírus da China, igualado apenas por um punhado de lugares em todo o mundo. Os pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan e seus colaboradores realizaram expedições de coleta de vírus em grande escala para o sul da China e sudeste da Ásia, onde os morcegos naturalmente abrigam vírus relacionados à síndrome respiratória aguda grave anualmente a partir de 2004. Nessas expedições, os cientistas coletaram amostras de sangue, saliva e urina de morcegos, obtendo centenas de amostras de variações de coronavírus. É aqui que o problema começa. A hipótese de vazamento do laboratório aponta o dedo para o Instituto de Virologia de Wuhan, que, a propósito, fica perto do mercado de frutos do mar de Huanan, onde ocorreu o primeiro grande agrupamento de infecções. O instituto tem uma longa história de coleta e análise de coronavírus de morcegos. O cenário de vazamento geralmente popularizado costuma ser algo assim. Envolve pesquisadores mexendo com o vírus para investigar suas propriedades, talvez em experimentos de ganho de função, nos quais os patógenos são modificados para serem mais prejudiciais na tentativa de entendê-los melhor. Este vírus modificado, então, escorregou pela rede de biossegurança do laboratório, que foi criticada várias vezes por estar cheia de buracos. A partir daí, o mundo é infectado e temos o coronavírus como o conhecemos. A teoria do vazamento do laboratório é agora tão séria que a Organização Mundial da Saúde e a inteligência dos Estados Unidos da América estão levando a hipótese a sério. Apenas de uma perspectiva logística, quais são as chances de um vírus mortal surgir em uma cidade onde existe um grande laboratório conhecido por se especializar em abrigar variantes do referido vírus pandêmico? Além disso, há uma ausência significativa de evidências apontando que o vírus tenha sido transmitido por animais, o que significa que provavelmente passou de humanos para humanos o tempo todo. Acrescente a isso o fato de que os mercados úmidos de Wuhan, que foram culpados, estavam livres de coronavírus animal, pois os animais lá não carregavam a suposta cepa do vírus. Por último, acrescente novamente o fato de que as autoridades chinesas têm sido inflexíveis em recusar o acesso ao laboratório para partes ou observadores internacionais em busca da verdade. Na verdade, qualquer um que tenha expressado a teoria do vazamento do laboratório, seja indivíduo ou nação, ganha a ira da nação comunista. Pergunte à Austrália, que foi sancionada pela China por isso, se não acredita em mim? A questão se torna, isso tudo é uma coincidência.
E que a China tem a esconder? Tudo começa a parecer mais um fato do que uma conspiração. Para aqueles que dirão que os morcegos carregam vários coronavírus e poderiam ter iniciado isso transmitindo aos humanos, faço esta pergunta. Os morcegos que carregam vários coronavírus estão localizados no sul da China. Sem intervenção humana, como então esse vírus viajou milhares de quilômetros apenas para surgir em Wuhan, que fica na China central, sem ter infectado as outras regiões no processo? Se a pandemia tivesse começado no sul da China, a teoria do derramamento zoonótico teria credibilidade, mas como começou na China central, em Wuhan, levantamos questões. Até mesmo Sir Jeremy Farrar, diretor do Wellcome Trust, o maior órgão de financiamento de pesquisa filantrópica da Europa, observa em seu livro mais vendido, Spike, que era estranho para um evento de transbordamento de animais para humanos decolar tão imediata e espetacularmente em uma cidade com um laboratório biológico que abriga uma coleção quase incomparável de vírus de morcegos, especialmente com um novo vírus que parecia quase projetado para infectar células humanas. Se isso fosse uma coincidência, ele acrescenta, seria uma enorme. O Comitê do Senado sobre Educação em Saúde, Trabalho e Previdência relatou, 3 anos após o início da pandemia de coronavírus 2019, que surgiram evidências substanciais de que a pandemia foi resultado de um incidente relacionado à pesquisa. Um incidente relacionado à pesquisa é consistente com a epidemiologia inicial, mostrando a rápida disseminação do vírus em Wuhan, com os primeiros pedidos de assistência sendo localizados perto do campus original do Instituto de Virologia de Wuhan, no centro de Wuhan. Isso também explica a baixa diversidade genética das primeiras infecções humanas, conhecidas de Síndrome Respiratória Aguda Grave (COV-2) em Wuhan, porque o provável caso índice seria um pesquisador infectado, que é a provável causa primária do vírus em Wuhan. Um incidente de pesquisa também explica a falha em encontrar um hospedeiro intermediário e quaisquer infecções animais anteriores aos casos de Q19. O que torna ainda mais provável que um vazamento de laboratório realmente ocorreu é o fato de que, apesar do Instituto de Virologia de Wuhan ser um centro de topo para abrigar vírus e armas biológicas em um grau, o lugar simplesmente não era seguro. Há uma boa documentação que relata uma série de falhas de biossegurança, juntamente com preocupações de gestão e treinamento no Centro de Virologia. Você pensaria que um lugar que tem o poder de afetar a humanidade teria os mais altos padrões de segurança e equipe. Mas não é apenas como o seu Walmart local. Sério, eles eram notoriamente negligentes nas medidas de segurança. Falhas documentadas como esta, anteriores à pandemia, foram listadas em vários relatórios desde então. Agora, o clipe que você acabou de assistir foi do relatório do Congresso, que saiu em 2022. E se você comparar o vídeo que acabou de assistir com o novo site Coronavírus da administração Trump, é praticamente a mesma informação. É uma loucura não podermos dizer, há 2 ou 3 anos, que o laboratório de Wuhan está bem onde o coronavírus 2019 se originou. Eles tiveram muitos incidentes de violação de protocolos de segurança antes do coronavírus 2019, em 2029. Então faz sentido que alguém tenha vazado acidentalmente este vírus altamente contagioso e mortal.